A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa, esse documentário que eu faço com muito carinho, registrando um pouco da vida das pessoas em Ampere, em todo o nosso sudoeste do Paraná. A gente faz esse trabalho. Esse Papo na Varanda de hoje é do número 439. São 439 famílias que nós já visitamos, conversamos, registramos e fizemos um documentário para a família. Aqui onde nós estamos em Enéas Marques, nós já fizemos com 6 famílias e temos mais um grupo de famílias que já vão se apresentar nos próximos programas. E o objetivo desse programa aqui em Enéas, o prefeito Lupatini pretende fazer um livro para contar um pouco das histórias das famílias aqui de Enéas Marques. Gravamos numa tarde de terça-feira, 28 de abril de 2026. Está indo para o ar nesse final de semana, nesse dia 8 de maio e nesse dia 9 de maio, inclusive dia 10, nesse domingo, é dia das mães, a nossa homenagem a todas as mães. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você recebe ele em sua casa de terça a sábado e que também está no site com todas as informações da nossa região. E o Jornal de Beltrão, ele divulga uma foto, faz uma matéria dos nossos entrevistados. Muito obrigado pelo apoio aí ao Jornal de Beltrão. E também a Foto Arte, que faz um presente de uma foto de 20 por 30 para os nossos entrevistados. Se você tem fotos antigas que gostaria de revitalizar a foto, se você tem foto no seu celular que gostaria de revelar, vá até a Foto Arte. O Euclésio, a Nete estão ali prontos para atender você na rua Maringá, próximo ao Banco do Brasil. O telefone é 99923 3096. Colecione bons momentos. Bem, nós estamos, como eu já disse no início, em Enéas Marques, não é? E esse Papo na Varanda já faz muito tempo que, né, o Maico, o próprio prefeito, algumas pessoas me pediram, você tem que fazer um registro da vida do Dr. Nilo aqui em Enéas Marques. Então nós estamos na casa dele, sendo muito bem recebido. Dr. Nilo João Melhorança, que nasceu no dia 24 de abril de 51, 75 anos, esse jovem que está aqui ao meu lado. Inclusive, no dia que nós gravamos, teve uma confraternização para comemorar o aniversário dele. Muito bom. E ao meu lado também a sua esposa, a dona Elizabeth Melhorança, que nasceu no dia 27 de julho de 51, 75 anos. Eles até foram econômicos nos filhos, 3 filhos. O Márcio, que mora em Curitiba, a Carolina, que mora em Francisco Beltrão, e o Júnior, que mora em Florianópolis. Dá uma saudade dos filhos quando estão longe, mas cada um deve seguir o seu caminho, né? A gente cria os filhos, eles criam asas e voam, né? Eles têm 4 netos. Bem, para falar um pouquinho do Dr. Nilo, ele já está há 50 anos aqui em Enéas Marques. Olha, eles se casaram no dia 20 de dezembro de 74. 52 anos que eles estão casados. Vieram aqui para Enéas em 26 de janeiro de 76. Foi vice-prefeito por 2 gestões, na gestão do Bonete, 93 a 96, e na gestão do meu xará saudoso Hélio, né, que já nos deixou de 2001 a 2004. O Dr. Nilo é filho da dona do Nilo, pai, e da dona Jandira, em Andradina, São Paulo. E a dona Elizabeth é filha do seu Júlio e da dona Anitta Catarina de Florianópolis, assim como eu nasci em Braço do Norte. Bom, o senhor disse que nasceu em Andradina, São Paulo. É isso, doutor Nilo? Exatamente, Andradina. Andradina é uma cidade bem no interior, fica quase em Mato Grosso, 600 quilômetros da capital. E ali foi onde eu nasci, onde me criei, onde eu iniciei meus estudos. Eventualmente volto lá, sabe? Muito eventualmente, porque é uma cidade bem distante, né? E já não tem algum parente que mora lá, mas a maioria acabaram se mudando, como nós, né? Mas tenho lindas recordações da minha
cidadezinha onde eu nasci. Cidade natal. O senhor tinha uma família, seus pais, seu Nilo e dona Jandira tiveram muitos filhos, muitos irmãos, o senhor tem? Então, nós somos em 5, né? Nós temos eu e meu irmão, que temos uma diferença de 1 ano só. Ele mora hoje em Cuiabá. E tenho mais 3 irmãs. Então nós somos 2 meninos e 3 meninas. Uma mora lá em Sinop, no Mato Grosso, lá em cima. Outra mora em Santos. E a caçula mora também em Cuiabá. Então, e o senhor é o mais velho, mais novo? Sou do meio, sabe? Do meio. Eu sou do meio. Eu aqui apartava as brigas dos maiores com os menores. Trabalhavam na roça lá, seus pais trabalhavam na lavoura? Não propriamente. Meu pai começou assim também, assim, trabalhando em zona rural, mas logo depois ele foi para... começou a trabalhar mais em empresa de colonização. Meu pai, colonização? Ele abriu cidades aqui no Paraná. Meu pai abriu, por exemplo, aqui no Paraná, Formosa do Oeste, foi meu pai que abriu. Ubiratã, foi meu pai que abriu essa cidade. E depois ele continuou a colonização dele, foi para Rondônia, né? Mato Grosso, Rondônia, enfim, ele foi um desbravador, sabe? Do interior. E ele veio para Enes também ou não? Olha, quando ele estava já bem de idade, eu... falei, pai, vamos lá para Enes. Aí compramos um sítio aqui e ele morou nesse sítio onde eu tenho até hoje, até o fim da vida dele, sabe? E o senhor foi para a escola lá em Andradina, estudou aonde, doutor Nilo? Olha, então, meu pai pelo menos tinha sempre essa cabeça, né? Ele falou, olha, eu vou trabalhar, vou para o interior, ele se afundava por esses matos aí, mas ele falava, vou deixar vocês em cidade onde tenha condições de estudar, quero que meus filhos todos estudem. Então minha mãe praticamente foi mãe e pai, porque às vezes ele ficava 3 meses fora e nós começamos então, moramos em Andradina, depois nós viemos para o Paraná, eu morei em Maringá, depois morei em Londrina, e depois voltamos para Andradina e assim por diante. Meu pai ele era assim meio itinerante, volta e meia, ele mudava conforme o trabalho dele, mas ele sempre nos deixou em cidade onde ele tivesse uma condição de ter uma boa educação. O que ele dizia era que queria dar estudo aos filhos. Exatamente. O senhor optou por medicina. E por onde o senhor passou até chegar a ser formado médico? Então, eu comecei em Andradina, né? Depois nós viemos para Maringá, onde eu comecei o primário em Maringá. Depois de Maringá nós fomos para Londrina, onde eu fiz ali um tempo que falava assim ginásio, né? E depois nós voltamos para Andradina, ali eu fiz o 2º grau. E depois eu fui fazer cursinho em Curitiba, onde fiz o cursinho e passei na Faculdade de Medicina da Católica, né? Universidade Católica lá em Curitiba. Isso há muitos anos atrás. Eu sou formado eu me formei em 75. 75. Fez agora, o ano passado nós completamos 50 anos de medicina e fomos homenageados lá no nosso CRM, lá em Curitiba, na Universidade Católica também fez uma homenagem para nós. Eu digo porque todos os médicos que completaram 50 anos de medicina, né? Bom, depois eu vou falar um pouquinho com ele sobre o trabalho dele aqui, mas agora eu queria que a dona Elizabeth falasse pra gente, filha do seu Júlio e da dona Anitta, nasceu Catarina, Barriga Verde, lá de baixo, né? A senhora nasceu lá em Santa Catarina, seu Júlio, dona Anitta, nos fale um pouquinho da sua vida, tem mais irmãos? Fale pra gente. Então, eu nasci em Florianópolis, né? Sou Manezinha da Ilha, com muito orgulho. Manezinha da Ilha. Manezinha da Ilha. Minha mãe é de Santa Catarina. O meu pai, ele nasceu na Alemanha, veio morar no Brasil, veio morar no Rio Grande do Sul, cidade de Montenegro. E nós somos em 4 irmãs. Eu sou a mais velha. E é assim, a minha vida... meu pai era representante, à época, de empresas, assim, muito, como é que eu vou te dizer?
laboratório, ele foi dono de laboratório, na época foi representante da Ritter, ele é um dos sócios. Meu pai foi um dos donos, os primeiros donos da Reunidas, a empresa Reunidas, que é de caçador, né? Exato. A primeira, eles eram 2 sócios, meu pai. E meu pai também teve um hospital, teve madeireira, sabe? E depois aí ele foi para esse lado aí teve um laboratório em Porto Alegre. Aí a gente morou em Porto Alegre, eu morei em Curitiba, eu morei no Rio de Janeiro, né? Então, quando eu conheci meu marido, eu estava morando em Curitiba, né? Para sorte minha e dele, né? Porque de repente eu poderia estar em Floripa nesse momento, ou Porto Alegre, né? Exato. Mas é isso aí. E a senhora teve os bancos escolares também? Na verdade, eu fui ser um pouco preguiçosa para estudar. Meio preguiçosa? Meu pai, ele era um alemão, né? E ele exigia muito que a gente estudasse. Eu fiz o 2º grau, né? E depois eu fui a minha geração, faculdade era assim, não era assim, as meninas, a maioria das meninas queria fazer ou professor normal, né? Professora. Queria ser professora. Mas eu não tinha nada a ver com isso. Eu sempre fui mais assim, como eu vou dizer, como... Eu trabalhei como secretária executiva há muitos anos, quase fui aeromoça. Mais para esse lado, entende? Assim, uma época até pensei em fazer faculdade de... Como é que é o nome da menina agora me fugiu. Que você sai conhecendo o mundo, vamos dizer assim, como é que é? Não é jornalismo, enfim. Mas, enfim, era uma faculdade para conhecer o mundo. Para conhecer o mundo. Mas só que eu não queria estudar, tinha preguiça de estudar. Preguiça de estudar. E como é que a senhora conheceu o seu marido aí, o seu namorado? Meu marido eu conheci no dia 20 de setembro de 1975. Nos bailes, eu sempre fui muito exigente com rapazes na época, né? Sim. Ele era muito exigente. E eu só ia assim nos bailes, sabe? Medicina, porque eu sabia que tinha meninos bonitos, né? E que ia me dar um futuro garantido. Lógico, né? Não adianta só beleza, né? Vamos dizer assim, né? Enfim, e aí eu conheci meu marido, ele estava fazendo o 1º ano, eu conheci ele em setembro, ele entrou em março de 75. Inclusive, esse ano que eu conheci ele, né? Ele teve um baile no começo do ano, que ele deixou de conhecer, inclusive, a nossa Miss Brasil, Vera Fischer. Na época, você imagina, né? Foi um baile que ela tinha sido... Era um baile que eles chamavam baile de calouro. Baile de calouro, né? Que era aquele primeiro baile para apresentar os calouros da medicina. E eles faziam um grande baile, isso lá em Curitiba. E a Beth me conta, porque eu não lembro, que para brilhantar o baile, né, um atrativo, na época a Vera Fischer tinha acabado de ser eleita Miss Santa Catarina e depois foi Miss Brasil. Então eles convidaram e ela foi lá. Ela foi lá para brilhantar o nosso baile. E eu acho que eu cheguei um pouco mais tarde também, né? E aí ela me contou depois, um tempo assim na frente, que a Vera Fischer estava no nosso baile e tal. Eu falei, não, eu não sabia disso e tal. E ela me contou, e ela guarda essa lembrança. Viu, dona Beth, esse namoro foi longo? A gente se conheceu no 1º ano, a gente namorou 5 anos, né? Mas era namoro assim, ele na casa dele, né? Não é como hoje, né? Não, ele 74. A gente se conheceu, ele estava fazendo o 1º ano de medicina e eu trabalhava.
em Curitiba, e a gente namoramos 4 anos, né? Aí no 5º ano que a gente resolveu casar, né? Casaram em Curitiba? Em Curitiba, porque já tinha 4 anos, a gente já se conhecia bastante para casar, né? Ele não podia casar na época, ele estava fazendo faculdade, mas era... Nessa época que O era? trabalho dela, ela trabalhava com um grande jornalista ali. Eu trabalhei com uma pessoa, com um jornalista importantíssimo, Dino Almeida, você já viu falar? Dino Almeida. Eu já vi falar nesse Eu fui Dino. secretária com muita honra Colunista social do Paraná, né? Ele Dino Almeida, ele fazia eventos grandiosos também. ele era uma pessoa aqui do Paraná, conhecidíssimo. Ele recebeu o Pelé, ele recebeu pessoas importantíssimas na época, né? Eu fui secretária do Dino Almeida. Inclusive, ele foi meu padrinho de casamento, né? Ele e a mulher dele, né? Fecha um pouquinho, tá vindo o vento. Então, eu trabalhava, como eu te falei, eu sempre trabalhei nessa área de comunicação, né? Eu sempre gostei, sabe? Sempre fui muito comunicativa, né? Muito... Os catarinas são assim, né? São. E eu sempre fui muito... E casaram e ficaram morando em Curitiba? A gente morou em Curitiba... Olha, foi tipo assim, a gente casou em dezembro, em janeiro a gente veio para cá. Veio para Enéas Marques. A senhora já conhecia aquilo? Não conhecia. Na verdade, a gente veio morar em Nova Esperança, a gente morou 9 meses em Nova Esperança. Depois a gente veio para cá. Não, eu não conhecia, porque, imagina, né, eu nasci só em Santos, quer dizer, nasci em Floripa. E doutor Nilo, pois é, eu ia te perguntar agora, 50 anos você já fez que está aqui, por que você decidiu de vir para Enéas Marques, doutor Nilo? Então, eu falo, são umas coisas assim, talvez do destino, né? Sim. Não foi uma coisa planejada, né? Eu estava no último ano de medicina e estava pensando no que ia fazer, né? Eu tinha até uma residência garantida lá, ia fazer ginecologia e obstetrícia, estava tudo... Mas aí ela engravidou, né? Aconteceu de engravidar e eu falei, poxa, ela tem que correr atrás. Porque eles pagavam muito pouco a residência e naquela época era uma época assim diferente de agora, né? A pessoa se formava em medicina, se tivesse coragem de enfrentar o interior e se sentisse assim qualificado para enfrentar, né? Porque você tinha que fazer tudo nessa época, né? Não tinha a questão de especialista, era muito raro aqui no interior. Então eu falei, sabe uma coisa, eu vou para o interior, eu vou me preparar. E aí no último ano de medicina eu fui aprender um pouco mais de cirurgia, fazer uma anestesia, fazer um parto, fazer uma cesariana. Porque naquela época o médico tem que fazer tudo, né? É tudo. Então eu fazia, no caso uma cesárea, eu fazia anestesia, deitava a mulher, fazia a cesárea, tirava a criança, atendia a criança. Inclusive o Maico me disse que o senhor foi o parteiro da mãe dele que nasceu, o Maico. É verdade. Eu aqui em Enéas, acho que umas 1.500 pessoas nasceram comigo, sabe? Hoje Enéas mais que tem 6 mil habitantes, 1/4 da população nasceu. Lógico que muitos mudaram, vieram outras, mas assim, se for olhar sobre essa questão de proporção. Então, aí, por acaso, eu tinha uma das pessoas que era da minha turma, ele tinha um sócio lá em Curitiba, de uma clínica, e essa clínica, o sócio dele era o doutor Ângelo. O Ângelo foi um dos primeiros médicos que veio para cá. E eu falei, estou pensando em ir para o interior, mas não sei para onde eu vou, né? Meu pai, nessa época, estava em Mato Grosso, queria que eu fosse para Mato Grosso. A mãe dela queria, vou vir aqui para Florianópolis, aí o meu pai, não, veio aqui para Mato Grosso. Aí esse amigo meu falou, olha, eu tenho um sócio meu que tem um hospital no interior, lá em Enéas Marques, lá no sudoeste do Paraná. Eu falei, meu Deus, eu morei em Londrina, morei em Maringá, morei em Curitiba, onde fiz faculdade, então eu conheci uma boa parte do Paraná, mas o sudoeste, essa região aqui, eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Aí ele falou, mas eu podia ir lá conhecer. Eu falei, não, eu falo com ele.
Eu falo com ele e você quiser, vai dar uma olhada lá. Aí o doutor Anjo me autorizou, eu vim para cá e fiquei aqui uns 15 dias, aqui meio trabalhando, aqui, vendo. E a população, não, vem para cá, nós precisamos de médico, não sei o quê. Aí eu falei, vamos lá, eu gostei aqui da região, né? E por que Nova Esperança uns 9 meses? Não, na verdade é o seguinte, nessa época, Nova Esperança era distrito de Enéas Marques. E o hospital, o hospital era aqui. Então, o município era Nova Esperança, era tudo. E aí, o médico que estava aqui nessa época, tinha um médico trabalhando aqui em Enéas Marques. Mas o doutor Anjo falou, olha, se quiser trabalhar lá, ele vai ficar até outubro. O contrato dele vence em outubro. Isso era janeiro, né? Aí, ele falou, mas se você quiser, de repente, eu te dou a preferência para você. Aí eu falei, bom, então, e tem alguma coisa para fazer lá? Ele falou, se quiser ir para lá, de repente fala com o médico lá. E você pode já ir ficando ali, conhecendo a população. Exato. E aí eu vim para cá e conheci o pessoal de Nova Esperança e eles falaram, Nila, vem aqui trabalhar aqui é um distritinho bom, e daí você vai fazendo alguma coisa, a população... E aí nós acabamos indo primeiro lá, já sabendo que a gente vinha para cá. Então em janeiro nós fomos para Nova Esperança, e em outubro eu vim aqui, aí o hospital, tocar esse hospital aqui, que era do Dr. Anjo. Chegando aqui, o doutor Anjo trabalhava junto com o senhor aqui? Não, ele só alugava o hospital. Só alugava? Ele estava morando em Curitiba, ele tinha umas clínicas lá, e ele estava lá morando já, ele só alugava o hospital, né? E o senhor alugou o hospital? Aí eu aluguei esse hospital durante 4 anos. Aí, num certo momento, começou a haver uma certa falta de entrosamento entre eu e ele, sabe? Porque o município estava começando a desenvolver... e o nosso hospital que tinha na época, o Dr. Anjo, era tudo de madeira, sabe? Era o Hospital Santa Fé? O Hospital Santa Fé. Ele está ali ainda de pé, ali, uma parte dele, não todo. Né? Tinha uma partezinha de alvenaria dele, que era a cozinha, o banheiro, alguma coisa, mas os quartos, tudo, era tudo de madeira, sabe? O próprio centro cirúrgico era de madeira, você imagina? Você imagina como é que eram as coisas. E eu fui alugando dele 1 ano, 2 anos e tal. Aí quando chegou no 3º ano, eu falei pro doutor Anjo, nós precisamos dar uma melhorada no hospital, a população está exigente, eu estou perdendo muita clientela, vai para Beltrão, é pertinho, e eles muitas vezes, doutor, você vê, no hospital aí está muito ruim, né, a acomodação e tal. E o doutor, não, isso aí é assim, ele não quis investir no hospital. E aí nós começamos a não ter um entendimento. Eu falei, olha, se você não melhorar o hospital, eu vou colocar um hospital lá, sabe? Aí ele não gostou, né? Ele falou, não vai fazer isso, se você fizer isso, eu vou lá. Eu vou lá e eu roubo toda a freguesia. Eu falei, bom, é o risco que tem, né? Mas o senhor não quer melhorar o hospital, né? Aí eu peguei e coloquei o hospital. É aquele onde perto do campo ali que tinha? Exatamente. Ali eu tive um hospital 25 anos, que era o Hospital João Paulo II. Era um prédio, um hospital de alvenaria e tal. E aí o que aconteceu? Ele pegou e veio para cá. Aí ficou nós dois. Aí a Enéas Marques ganhou 2 hospitais, de repente. 2 médicos. E aí depois a doutora Anjo, que é filha dele, se formou em medicina e veio para cá. No começo, eu e ele, nós tínhamos um certo... tinha uma tretinha ali entre eu e o Anjo por causa de tudo isso. Mas a filha dele, com o tempo, nós acabamos trabalhando junto, nós somos amigos, aí nós convivemos, sabe? É coisa assim, coisa antiga, né? Da vida. Como é que era o atendimento há 50 anos atrás? Parto, não tinha praticamente essa tecnologia que tem hoje. Como é que era esse trabalhar de médico, doutor? Olha, aí eu posso contar algumas histórias. Sim, podia contar. Até as histórias pitorescas, né? Que a gente, com certeza, nesse tempo. Olha, se eu puder dizer para você que quando eu cheguei aqui, qual que era a grande dificuldade, né? É você ter... Você tinha eu como profissional, mas eu precisava ter uma equipe. Você não encontrava ninguém assim, que fizesse enfermagem, técnica de enfermagem. Não tinha. Então, o que você fazia? Aquela menina que começava
a limpar o hospital, que começava a se acostumar com a coisa de sangue, essas coisas, a gente já começava a separar ela e começava a ensinar ela a fazer uma injeção, o que é uma antisepsia de material, vamos falar de as coisas básicas assim, para você ter, para poder essa pessoa saber trabalhar, né? O uso de luva, enfim, toda essa parte que, assim, de uma forma prática, porque elas não tinham conhecimento técnico, né? Mas primeiro aprender essas coisas que eram importantes. Então, na parte de enfermagem, a gente começou a selecionar e começamos a trabalhar dessa forma. E junto com elas, quando ia começar a fazer o serviço, para elas terem uma orientação e tal, e você ver se está fazendo a coisa certa. Exato. O que nós tínhamos aqui? A maioria dos partos eram feitos por parteiras. Parteiras, exatamente. Então, as parteiras eram assim, muito importante para a gente. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de uma parteira, né, para que ela pudesse atuar dentro do hospital, sabe? Que era uma forma de eu poder atrair, porque as pessoas procuravam as parteiras para ter os filhos. Então, aí encontrei a mãe do Salésio Costa, lá de Nova Esperança, que foi prefeito 2 vezes lá. Sim. E a mãe dele era parteira, e uma parteira, sim, bem conhecida, muito conceituada. Dona Antônia? Dona Antônia. Aí eu fui conversar com ela, falei, Dona Antônia, a senhora não quer vir trabalhar no hospital e tal? E isso... tal, mas ela era forte. Né? Aí eu falei, olha, nós podemos combinar uma parte de financeira e tal, e a senhora vai trabalhar de uma forma assim, num lugar com mais recursos, que der qualquer problema, tal, eu estou ali de médico, e vamos trabalhar junto, sabe? Aí contratei a Dona Antônia. A Dona Antônia achou ótimo, falou, doutor, eu saio aí de cavalo muitas vezes, ando para ir atender uma mulher, de repente chega lá, a mulher não ganha esse neném, e eu não tenho muito mais o que fazer, e ela falou, então o risco que a gente tem e tal, eu falei, então juntou as duas vontades. E a Dona Antônia veio trabalhar comigo, então isso era muito bom, porque antigamente as mulheres ganhavam 6, 7, 8 filhos, os partos eram fáceis, né? Exato. Porque, parindo? Chegava ali rapidinho já tinha os nenê. Mas geralmente parto tem uma questão assim, nasce muito mais de noite, né? Exato. E eu tinha que ficar fazendo parto de noite e trabalhar durante o dia, então era muito cansado. Aí a Dona Antônia me quebrava o galho. A mulher chegava, se ela tivesse dúvida, ela me chamava para examinar a mulher, se não, ela internava, no outro dia amanhecia, o nenê já estava ali direitinho. E aí, mas nós tínhamos um problema a questão de cirurgia. Você não tinha alguém, porque um médico não pode operar totalmente sozinho, né? Então a gente precisava ter um auxiliar, né? E aí, onde que eu vou arrumar um auxiliar? Aí tinha, nessa época, muito aqueles protéticos, né? Exato. Aqueles dentistas práticos, né? Que eram mais... saiu com fusca pelo interior nas casas. Então, aí eu fui falar com eles, estão acostumados a mexer com sangue e tal, fazer algum tipo de procedimento, né? Arrancar dente, né? Que a tempo eu também achava um absurdo. Doía o dente, eles tiravam tudo, arrancava tudo, sabe? Para colocar uma chapa. Uma prótese. Uma chapa, falava chapa. Uma chapa. Hoje, esses pessoal que fez isso, hoje estão fazendo implante, né? Exatamente. Era uma coisa absurda, né? Aí fui falar com eles, tinha 2 aqui. O Oralino e o seu... Como é que é ali? Ai, meu Deus do céu. Mas era 2, então. O Bruno, seu Bruno. Seu Bruno de Dó. Aí fui falar, doutor, não estamos acostumados com esse ambiente, não sei o quê. Aí não deram uma decisão, talvez sim, talvez não e tal. Aí aqui tinha um padre, tinha 2 padres aqui quando cheguei, 2 padres jovens, sabe? Aí eles, lógico, fizemos uma amizade quando nós chegamos aqui, ele começou a ir almoçar lá em casa e tal. E como é que vai a vida, doutor? Era jovem, eles eram uns padres mais, eram tão jovens quanto eu. Aí ele me contou a história, que eles eram italianos, sabe? E eles estavam no Brasil já há um bom tempo, mas eles ficaram muito tempo nessas missões na África, sabe? Então ele falou, na África a gente tem que fazer de tudo, sabe?
chega gente machucada, chega gente morta, enfim. Aí ele falou, como é que o senhor está? Eu falei, está indo bem e tal. Eu falei, mas estou com a dificuldade de achar um auxiliar para a cirurgia. Né? Que eu preciso de uma pessoa ali, eu vou fazer uma apendicite, preciso de alguém para me ajudar e tal. Aí falou, doutor, mas eu acho que eu posso te ajudar. Eu falei, opa, né? Eu falei, tá aí. O padre ajudando o doutor. Aí ele falou, não, se o senhor me ajudar ali na hora de colocar uma luva, né, tem que ser uma coisa esterilizada, que não pode se contaminar e tal. Ali coragem eu tenho. Ele falou, não tem problema nenhum. Primeira cesárea. Bom, aí a primeira cesárea que nós fizemos aqui, que eu tenho até hoje uma foto, eu fiz com o padre Domingos, né? Ele me ajudando na cirurgia. E aí eu brincava com ele e falava, padre, porque é bom também o padre, porque se de repente der alguma zebra, eu falei, o senhor já faz a extrema unção. Olha que história. Aí eu lembro outra história do padre, que tinha um paciente que eu fui anestesiar. Eu fiz uma anestesia de hack, anestesia, com anestesia na espinha, e era uma cirurgia de apendicite, só que a anestesia de hack, ela pega assim do umbigo para baixo. E a hora que foi operar o homem estava com uma apêndice para cima assim do umbigo. E aí a anestesia não pegou muito bem. E aí a pessoa começou a se mexer tudo, sabe? E eu ia operando e tal. Aí uma certa hora eu falei, padre, você tem que me ajudar, como é que eu vou operar o homem se mexendo? Segura o homem. Aí... Não, aí daqui a pouco parou o homem, né? Deu assim, ficou quietinho, né? Aí eu falei, agora beleza. Aí eu fui lá terminando a cirurgia, um lugar que é um pouco mais delicado, que você tem que ligar uma artéria do apêndice, não pode sangrar muito da hemorragia e tal. E fui terminando, então eu nem percebi o que ele tinha feito. Ele tinha uma barriguinha bem proeminente, o padre. Ele jogou a barriga dele em cima do paciente. Do paciente. O cara ficou quietinho. O cara ficou quietinho, eu terminei a cirurgia. Depois que eu olhei, eu falei, padre, mas o que o senhor está fazendo? Eu segurei com a barriga, doutor. Que história. História que não dá para esquecer, né, doutor? Essas são histórias muito interessantes. O Nilo, eu sempre falo para ele que ele tinha que escrever um livro. Um livro, olha aqui, ó. É uma história. Já vou indicar o Luiz Carlos Baggio, que faz o livro para vocês. Uma história, porque são 50 anos, né? É muita coisa registrada. A gente passou... Eu lembro que o Nilo ia quando tinha os bailes aqui na cidade, né? Os bailes, eles se matavam, armas, né? Se matavam. Lá não sei quantos quilômetros. Inclusive eu estava tocando um aqui na Bela União que mataram 2. Eu quero o Gaiteiro Pires, a família Pires. Então eu estava com o professor Nácio tocando aquele matinê na Bela União. Na Bela União. Aqui o negócio era no tiro. Foi na época. Muitas brigas, né? Aquele dia foi o Palito, ele era policial. Exatamente, trabalhava aqui. Era muito violento. Exato. E ele veio da Bela União naquele dia, ele na hora, um dos irmãos, acho que atirou um copo nele. Foi isso. Pegou aqui, chega aqui na boca. Assim, exatamente. Sabe? E aí ele veio correndo de lá e chegou, doutor, tô machucado, não sei o quê, tô bem afobado, assim. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos fazer a sutura e tal, e vai sentando aí que eu já vou... Aí daqui a pouco ele deu uma olhada assim, então, doutor, eu não vou ficar aqui não, porque eles vão vir aqui e vai dar problema. Vai dar mais problema. Aqui dava muitas peleias aqui pelos quilômetros também, né? E ele pegou sim, mandou, mas não deu 5 minutos que ele chegou toda aquela turma da Bela União, os irmãos, todo mundo para querer apagar ele. Eu estava naquele local. Eu ia dar um tiroteio dentro do hospital. Pois é. Saiu. Muitas histórias, né? O senhor tem história para contar nesses 50 anos aqui de Enéas, né? As charetes que amarrava próximo do hospital, porque falava que era a terra das charetes. Era na frente. Então, quando eu fiz o meu hospital, aí cada história que você puxar, eu vou tomar isso, cada coisa. O meu pai me ajudou na época a construir um pouco. Ele estava morando aqui e ele entendia um pouquinho dessa parte de construção.
E aí quando nós terminamos construir, ficou bem bonitinho o hospital, tudo. Aí ele falou, Nilo, tá faltando só uma coisa aqui. Eu falei, mas o que tá faltando? Não, filho, vamos fazer aqui um lugar para amarrar os cavalos, né? Aí fez um lugar, eu tinha no hospital na frente assim, uma coisa de madeira bem feitinha assim para amarrar os cavalos, que chegava a charrete. E aí ele ainda fez um negócio para limpar os pés, né? Porque os colonos viam os pés dessa grossura. Puro barro. Puro barro, entrar dentro do hospital daquele tipo, né? Aí ele fez um lavador ali, que tinha uma aguinha que a pessoa ia uma lâmina ali de ferro para limpar, saiu barro para o pessoal. Então era tempo da charrete mesmo aqui. Aqui era a capital do charrete. Capital da charrete. Doutor Nilo, há 50 anos atrás, depois você continuou fazendo alguma especialidade, continuou porque mudou muito, né? Hoje é totalmente diferente. O senhor continua acompanhando a evolução. Ah, sim, senão você não consegue sobreviver, né? Eu estou há 50 anos mesmo. Olha, para você ter uma ideia, Hélio, como a gente não dá conta de tudo que a gente trabalhou, mas eu comecei a fazer os cálculos, assim, ao longo de 50 anos, quantos atendimentos que eu teria feito. E eu fui contabilizando, não que eu tivesse isso contabilizado um por um, mas na média de atendimentos que eu fazia diariamente, multiplicado por uma semana, por um mês, por um ano, e somei. Você acredita que eu contabilizei mais de 500 mil atendimentos? É como se você atendesse a cidade de Beltrão 5 vezes. 5 vezes, exatamente. A população. Você imagina que se a gente não dá conta disso? Exato. Não que fosse 500 mil pessoas diferentes. Alguns eu atendi 100 vezes, entendeu? 80 vezes. Exato. Mas em tempo, porque eu trabalhei aqui, trabalhei em Nova Esperança, trabalhei em Beltrão. Né? Eu fiquei 25 anos lá como funcionário público. Me aposentei lá. Então eu trabalhava aqui de manhã, eu fazia 3 turnos, quando não emendava em plantão, sabe? Em Beltrão eu chegava a atender às vezes na noite, que eu ia para lá mais à noite. Chegava a atender 20 pessoas, 25 pessoas. Durante o dia aqui eu atendia mais umas 30. Cheguei a ter dia que eu atendi 70 pessoas no final do dia. Se você multiplicar isso, não vou dizer sempre 70, mas 50, numa semana dá 350, no final do mês dá 1.400 pessoas, em 10 meses são 14 mil, em um ano são 15 mil, você multiplica por 10 anos dá 150 mil, 50 anos dá 600 mil pessoas. Exatamente. E continua trabalhando até hoje, doutor Nilo? Não, estamos na luta. Lógico, diminuir, né, meu atendimento. Hoje eu trabalho aqui, em Beltrão eu trabalhei até uns 2 anos atrás. Faz 4 anos. Que eu parei de trabalhar lá, porque me aposentei lá. E então hoje continuo fazendo algum plantão de 24 horas nos pronto atendimento, na emergência. Já fiz mais, fazia bastante emergência, hoje faço menos, porque é mais cansativo, você tem às vezes pousar lá. Eu falei, não, chega. Então hoje eu trabalho só no programa de saúde da família, né? Saúde da família. Porque hoje o paciente entra, quando eu olho ele, eu já sei dele, conheci o pai dele, sei que morreu a mãe, que morreu o pai. Então eu já faço muitas vezes diagnóstico só no... Porque o médico tem muito disso, né? Não é só os aparelhos para medir, tem muito a conversa com o paciente, né, doutor? A experiência, né? O contato... hoje tem a tecnologia, né? No meu tempo a gente tinha que fazer diagnóstico só na parte clínica, numa boa anamnese que a gente fala, numa boa história, num exame físico bem feito. Ultrassom não tinha, tinha raio-x, era uma das poucas coisas que tinha, né? Exames laboratoriais, os mais simples, mas tinha. E no mais era a questão do olho clínico, era a questão da experiência, né? Então você tinha que fazer diagnóstico de apendicite na palpação, no exame, né? Então mudou muito, né? A tecnologia veio para auxiliar os nossos profissionais. Mas hoje eu acho que tem uma dependência excessiva, sabe, da tecnologia, sabe? Eu acho que isso não é muito bom também, sabe? Eu acho que a tecnologia ela tem que ser usada para
auxiliar o médico, mas não ela fazer o diagnóstico. O diagnóstico tem que ser do médico ainda. Tem a inteligência artificial que saiu agora, que as pessoas começam a perguntar. Então, agora nós estamos aí com a inteligência artificial, né? Que é outra coisa que a gente não sabe como vai ser esse futuro, né? Tem do lado bom, mas tem muita coisa também que pode ser ruim, né? E, doutor Nilo, o senhor foi vice-prefeito, assumiu a prefeitura por algumas vezes, né? Vice-prefeito 2 vezes aqui em Enéas. O que a política, que experiência o senhor pode ter nessas 2 gestões aí? Olha, sabe, na verdade é o seguinte, viu, Hélio? Eu não acho que assim, eu me dediquei num certo tempo para a política, mas assim, mais no sentido de não auxiliar, eu diria para compor com alguns amigos, sabe? Não era uma coisa assim que eu tivesse um tino político, sim. Sabe? Eu gosto da política, sabe? Eu acho que a política é boa, sabe? Muito importante para nós. E a gente tem que ter, vamos falar, tem que ter uma boa... saber, vamos falar assim, o que representa e ao mesmo tempo... eu acho que é interessante qualquer pessoa entender de política, exatamente. Até para poder escolher melhor seus candidatos, para a gente poder, vamos falar assim, pensar sempre no que é melhor para o país, para o município, etc. Então, essas 2 pessoas que eu fui vice-prefeito, no caso o Antônio Carlos Bonetti e o Hélio, eram pessoas assim que eu tinha uma maior estima, confiança, umas pessoas... E eu recebia convite, né? O convite, lógico, eu atuava dentro de um partido, tudo, mas nunca, com o objetivo, eu nunca quis ser prefeito de Enéas Marques, sabe? Eu sempre achei a minha prioridade, meu negócio é a medicina, sabe? Então, aí eles falam, não, mas doutor, mas o senhor sendo vice, o senhor não vai precisar atuar eventualmente, numa saída, etc. Mas o senhor pode continuar a sua profissão? Então eu falei, então tá bom, então vice me serve. Aí eles me convidavam, né? E eu era sempre, lógico, uma pessoa que... Através da minha profissão eu tinha muito conhecimento e sempre fui uma pessoa assim, que tinha muito contato e uma pessoa aberta, uma pessoa bem integrada aqui na sociedade. Tinha e tem credibilidade. Exatamente, eu acho que se você não... O Nilo é uma pessoa, um médico, né, uma pessoa muito respeitada, né? Bom, eu vi que quando eu cheguei na cidade e o pessoal sempre me perguntava, e por onde eu passei hoje na gravação, a dona Salete, dá um abraço no doutor Nilo, que ele vinha aqui em casa, não é? O seu Zardo, todo o pessoal. É uma pessoa que eu não reconheço inimigos, não reconheço, nunca consigo. Eu até algumas pessoas que eventualmente houve algum rançozinho em algum momento, aquilo passava, nunca levei muito a sério. Eu sempre fui uma pessoa agregadora, uma pessoa que procura entender o próximo. Apaziguar mesmo. Eu falei... Apaziguar. Já nasci com esse espírito mesmo, sabe? Com esse dom. Com esse dom. Ele nasceu com o dom de ser médico. Medicina para ele é a vida dele. É a vida dele. Ele se dedicou todos esses anos para a medicina, com muita dedicação, com muito respeito, com muita humildade, sabe? Nunca pensamos em ganhar dinheiro com medicina, sabe? Claro, a gente enriquecer. Claro, a gente, né, precisa vida, do né? dinheiro também, né? Mas a prioridade nunca foi nossa prioridade de ser médico e ganhar dinheiro, não, explorar as pessoas. Não, a gente tem essa consciência tranquila no sentido, né, que fizemos a nossa parte, ele como médico, né? E eu como companheira dele, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, eu sempre fui uma pessoa muito com as pessoas, né? Eu gosto muito das pessoas. Gosto assim, de gente. De gente, eu gosto de gente. E Enéas Marques, eu adoro Enéas, a gente, né, Nilo? A gente tem muitos amigos aqui, e então, por isso que deu certo, né? A gente, né? Dona Bete, eu sei que vamos escrever um livro da história desse casal aí. Eu queria que a senhora deixasse um recado para o Márcio, para a Carolina, para o Júnior e para os netos. Qual é o recado que a senhora deixa para a família, para os filhos, para os netos? Qual é o recado que a senhora pode dizer para eles? Qualquer coisa que a senhora queira dizer para eles, que depois eu vou pedir para ele dar o recado para os filhos também, que
Fala primeiro, então. Não, Fala, doutor Nilo. Na verdade, assim, eu tenho filhos maravilhosos. Aham, Olha, meus filhos são pessoas do bem. O Márcio, ele mora em Curitiba, está com 51 anos. Tem família, é casado com a Simone, tem o Noah, que está com 15, e o Emanuel, que está com 20. Né? Uma família do bem, sabe? Meu filho, ele trabalhou 25 anos na Renault. Ele é engenheiro mecânico. Ele é já era um dos diretores da Renault. Um menino extremamente, vamos falar, profissional. Foi para a França, foi para os Estados Unidos. Morou na França, morou no Chile. E ele foi convidado já um ano passado para integrar uma equipe que trabalha hoje só na fabricação de motores de automóveis, que é a Horse. E é o diretor da Horse aqui no Brasil. Então, um menino que voou, saiu aqui de Enéas Marques, começou aqui, foi estudar, depois foi para Beltrão, onde eu levava eles. Eu tinha uma caravana antiga, né? Aí eu contratei um motorista e levava eles para estudar em Beltrão quando precisou de um estudo melhor, sabe? Mas iniciou aqui em Enéas. A Carol. A minha filha fez farmácia bioquímica e mora em Beltrão e trabalha nesse ramo. E o Nilinho, que mora em Florianópolis, ele fez ciência da computação, fez faculdade, mestrado, tem uma empresa nessa área de computação. Eles não medicina nada, sabe? Nada. Ele só entrava no hospital para pai, ele entrava pela porta de trás do hospital, quando ele batia na porta. Pai, você tem um dinheirinho que eu estou indo para Beltrão, preciso de uma graninha e ó. Falava, vamos lá assistir com o pai, fazer uma cirurgia. Não. Ninguém queria medicina. Mas tudo bem. Eu tentei até fazer uma forcinha, até para o mais novo, quando ele estava meio indeciso, que ele ia fazer, mas ele não topou o negócio comigo. Então, olha, o que eu falo para eles é que eu sou um vô assim, e um pai que me sinto uma pessoa realizado, felizardo, porque meus filhos foram aquelas crianças que aproveitaram, assim, e o interior, ele oferece isso. Esse contato que a criança tem, sabe, com toda, não tem essa coisa tanto de classe social, né? Eles tinham amizade com uma pessoa bem simples, ninguém é mais do que ninguém, então eles se criaram com esse ambiente, sabe, que eu acho que muito bom para eles, porque é uma formação que mostra para que nós somos tudo iguais, né? Essas coisas é muito besteira, esse negócio de achar que eu sou mais do que ninguém, não é não, cara. Então, é essa mensagem que eu sempre disse para eles, foi a educação que eles procurassem, vamos falar assim, justamente seguir esse caminho, sabe, do bem, de estudar, de trabalhar, de sabe, mas de uma forma honesta, de ser pessoas realmente com ética, sabe, tem que ser isso aí, né? Exatamente. E eu acho que eu sempre como assim. É o legado que a gente deixa para eles, né? E a humildade, a simplicidade. Verdade. Sabe? Dona Beth, eu fiquei feliz, eu não conhecia. Quem sabe vimos a senhora por aí, doutor Nilo, há muitos anos, né? Pelo nosso envolvimento, mas eu queria agradecer aqui a sua participação aqui, a Catarina, lá, Manezinha da Ilha. Muito obrigado para a senhora dar um pouco do depoimento. Vamos falar com o Bajo para que ele possa escrever um livro da história de vocês, viu? Muito obrigado. Foi um prazer conhecer você, né? O menino que está nos filmando. Maurício Menino. Maurício, né? Foi muito gostoso, né? Foi muito bom para nós. Esse papo foi... Papo na varanda. Papo na varanda. Hoje não foi porque a chuva atrapalhou, né? Exato. Preparada a varanda. Não deu. Doutor Nilo, muito obrigado. Eu vou indicar o Bajo, tem que registrar a história. Eu fiz, o Bajo fez, depois vou deixar para vocês olhar aqui. Aqui daqui 100 anos, minhas netas, bisnetos, vão ter na mão, vão saber. Quem quer o Hélio Alves? Vão olhar o livro aqui, né? Tem eu com o velho Brizola, aqui tem eu, né? Domingos Bertanhola. Depois eu vou passar o livro para vocês. Mas é importante ser registro, né, doutor Nilo? Sem dúvida, sabe?
Deixa ela falar, deixa ela. Não, na verdade, todos nós temos uma história, né, de vida, né? Tem que ser registrado quando se pode, não é? Tem que ser registrada. Tem vários, realmente, sabe? Eu, A gente tem que escrever um livro. eu vou ver se eu sigo o teu conselho aí. Carlos Baggio que faz. É. Patrão. Olha, é ótimo, é uma boa. Eu às vezes falo com a Beth também que eu gostaria de repente deixar registrados, né? Que eu acho que tem essa importância histórica mesmo, Exatamente. né? Porque tanto você, que eu sei também da tua luta, né? E a minha, né, nesses tempos tão diferentes de agora, sabe, a história é importante. Ele aqui novinho. Sim, foi até coroinha, né? Então, olha, foi um prazer muito grande te receber aqui na minha, como diz como é que é o que fala isso? O cara que canta lá, o Michel Teló. Michel Teló. Foi um prazer receber na nossa humilde residência. Mas assim, ó, eu vi que alguém já falou que a gente tem que escrever um livro, plantar uma árvore escrever e ter filhos. Nós filhos temos. Eu já fiz tudo isso. Já fiz tudo isso. Agora Só falta o livro. Árvore se vendo aqui na frente, né? Tem. Tá bonita a casa aqui. Nossa casa tem muito verde. A Beth adora verde, a gente adora a natureza, escutar os passarinhos de manhã e tal. Então falta só o livro. Só o livro. Pessoal, olha, precisavam umas 4 horas, não é? Para nós contar muitas histórias do Dr. Nilo aqui, né? E da sua esposa, a dona Beth. Mas não vai faltar oportunidade para a gente registrar mais. E o próprio livro, eu sei que vai sair um livro da vida deles. Obrigado por essa amizade e por tudo que o senhor sempre fez aqui por Enéas Marques, Dr. Nilo, viu? Olha, como falei, eu vim para cá assim, sem conhecer a região. A gente se misturou aqui com a gauchada, sabe? Exato. Só contar uma última historinha, né? Que eu e a Beth, a gente, lógico, mas era um jovem, gostava de ir num bailezinho lá. Nós conhecemos até, o primeiro encontro foi num bailezinho. Aí chegamos aqui, a turma nos convidou para ir no baile, né? Sim. E aí fomos nesses bailes da gauchada aí, né? Aquele que levantava poeira até no salão. De madeira, E aí nós fomos lá convidados, sentamos na mesa, e daí o pessoal começou a tocar esses vaneirão, o bugio e não sei o quê, e o pessoal rodando o salão, e eu falei, esse pessoal vai ficar tudo tonto com as prendas, né? E eu falei, Beth, e daí como é que nós vamos fazer aqui? Eu nunca dancei esse negócio. Aí eu falei, não, mas daqui a pouco eles vão tocar uma musiquinha mais assim, lentinha, para entender, dançar. E passou 1 hora, passou 2 horas. E nada. Nós ficamos na mesa o tempo todo, né? Nós não saímos, ficamos ali meio envergonhados de sair. Aí eu falei, não, mas aquele baile, talvez no próximo tenha um bailezinho assim, que os caras vão tocar alguma coisa diferente. Que nada, cara, é só assim. Bugio. Shot e vaneirão e não sei o quê. Aí chegou 1 hora, eu falei, Beto, mas nós vamos morar aqui, nós vamos ter que se misturar com essa gauchada aí, vamos mesmo que um pise no pé do outro e vamos. Aí nós saímos para o meio do salão também. Também dançaram. Então a gente veio aqui, se misturou com essa gauchada, catarinenses aqui. Eu, paulista, ela, Catarina, mas lá de Florianópolis, que é bem diferente, o pessoal do interior ainda, é de Santa Catarina. E a gente foi se acostumando, hoje nós, assim, somos muito gratos a essa terra aqui, sabe? A gente, enfim, os nossos filhos se criaram aqui. Então, eu me considero uma pessoa extremamente feliz, sabe, na minha vida, sabe? Enéas Marquinhos. Enéas Marques mora no nosso coração. Tá? Jaracatiá. Antiga Jaracatiá, exatamente. Então, pessoal, esse foi mais um Papo na Varanda com o Dr. Nilo e com a sua esposa, a dona Elizabeth. E ele disse que gosta muito da música do Sérgio Reis. Ele gosta de todo tipo de música. Sendo música boa, ele gosta de ouvir, seja internacional, seja nacional. Música que tenha começo, meio e fim, que traga uma mensagem. Essa música tocando em frente traz uma mensagem bonita, né, doutor Nilo? Essa música é, nossa, lindíssima. Tá certo. Então, com os trabalhos do Maurício Menin, aí fazendo o registro em vídeo,
com Hélio Soares, com Zelírio, com toda a nossa equipe, que depois isso aqui vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para o mundo. Vai para o mundo, né? Chique, né? Vai para o mundo, vamos ficar chique aí. Agradeço a todos e fica então com o Sérgio Reis tocando em frente. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Quem sabe? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.